Eu tenho uma loja que eu abri já há 4 meses e pelos ensinamentos do mestre aí, estou, graças a Deus, com a agenda cheia. Seja bem-vindo à segunda aula do Masterclass Fios Perfeitos. Eu sou o Marcelo Alves, dono do Centro Estético Marcelo Alves e criador do método Profissão Micropigmentador. Nessa série de 4 aulas gratuitas eu vou te mostrar o caminho para ganhar mais de R$ 10.000 por mês sendo especialista em sobrancelha. Mesmo que você nunca tenha trabalhado na área e esteja começando do zero. E se você já está no mercado há um tempo e não sabe o que fazer para finalmente viver de sobrancelhas, eu vou te mostrar os erros que estão te impedindo de ser uma profissional reconhecida e com a agenda cheia. E se você hoje pensa que o sonho de fazer uma técnica de excelência está distante e que você vai ter que levar vários e vários anos para se sentir segura, olha o caso da nossa aluna Jaqueline, que está livre dessas regrinhas e hoje pode fazer seus atendimentos completamente segura. Eu fiz um curso presencial, né? Eu aprendi de uma forma totalmente complicada, forma através da estrela. A professora simplesmente mandou a gente imprimir a estrela e botar a estrela tipo num quadro e ficar refém daquilo. Gente, como que eu vou ficar refém disso? Imprimir a estrela e ficar lá, tipo, pegando a colinha. Que até eu fiquei rindo que você falou, quando o professor fica complicando muito, nem ele entendeu, né? Aí eu achei bem interessante, assim, porque de uma forma tão simples, né? E não precisa ficar comprando um monte de pigmento, um monte de cor. É só ir fazendo as misturinhas. Livre do mapeamento facial, livre da estrela. Outra vida, porque com 3 pigmentos você atende qualquer cliente. Na última aula eu falei sobre as 2 principais habilidades que você deve dominar para chegar nesses resultados. Falei também sobre os principais erros que você não pode cometer na micropigmentação. Se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui, você já está um grande passo à frente da maioria. Grande parte dos iniciantes na micropigmentação fazem o curso presencial e aprendem receitinhas prontas. Só que essas receitas não funcionam na prática. Quando eu aprendi isso, eu voei com a minha técnica. Então sim, você já está um passo à frente da maioria e a gente ainda nem começou a nossa segunda aula. Para você conseguir tirar melhor proveito dessas aulas, eu recomendo que elas sejam assistidas em sequência. Então se você ainda não assistiu a aula 1, em algum lugar dessa tela aqui está escrito aula 1. Vai lá, clica, assiste e depois volta aqui. E eu quero agradecer a centenas de comentários. Eu fico muito feliz em ver essa comunidade de micropigmentadoras que está se formando. Eu fiz o possível para responder cada uma de vocês pessoalmente. E hoje eu vou te mostrar o mapa para se sentir 100% segura da sua técnica e faturar R$ 7.200 por mês. Está bem claro que a técnica é a base para você faturar alto com a micropigmentação. E você vai entender porque com 3 anos esse era o meu trabalho na micropigmentação. Dá uma olhada. Os fios do início bem grossos e retos, muito próximos e sem nenhum caimento. Sim, todo mundo tem um começo, e esse foi o meu. Hoje, logo após o curso iniciante, ensinando essa técnica que eu vou apresentar para vocês, olha o trabalho da minha aluna Beatriz. Olha os fios fininhos, delicados, com caimento natural da sobrancelha. Ela melhorou o design respeitando os pelos da cliente e fez um trabalho incrível já no seu primeiro atendimento. E um dos motivos deles terem tanto resultado é que eles têm clareza absoluta do procedimento de micropigmentação. O que te trava é não ter clareza em uma das etapas do procedimento. Com isso, você acaba não entrando em ação. E por não entrar em ação, você se sente inseguro e acaba não alcançando os resultados que você quer. Por isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar clareza das etapas e te mostrar um passo a passo extremamente simples de ser feito, independente da técnica que você vai aplicar, seja ela com dermógrafo ou com tebore. O primeiro passo é o projeto. Toda micropigmentação, sem exceção, começa com desenho prévio. Muitos profissionais desistem da micropigmentação por ter medo de fazer um procedimento errado. E é aí que entra o desenho prévio. Eu criei essa técnica porque eu levava muito tempo tentando acertar no desenho. O método padrão de desenhar apenas aquele contorno não me dava segurança e também não passava segurança para minha cliente. Por isso eu criei esse gabarito,
para me sentir seguro na aplicação e também para ter certeza que a cliente ia gostar. E agora eu vou te mostrar a visão geral do gabarito. Vamos para a prática? Primeira medida seguindo o arco do pupilo. Medida 2, cantinho do nariz, como se fosse nessa corvinha aqui, ó. Uma dúvida muito frequente é onde vai ser o ponto de arqueamento. Naturalmente a sobrancelha dela já me mostra, tá vendo? Os próprios pelinhos dela vêm até o ponto alto. Só para confirmar. Olha lá, sem medida, exatamente no mesmo ponto, ou seja, simplesmente copiando os pelinhos dela. Agora eu vou limpar em volta, só o excesso, sempre lembrando de manter o máximo possível dos pelinhos dela. Quanto menos eu modificar a sobrancelha, melhor vai ser o resultado final. Parecia estar mais cheia, né? Porque você tem a sobrancelha até desenhada, mas é como se os seus pelinhos fossem ralinhos, entendeu? Então como a gente vai encher um pouco mais, ela já vai aparentar ser mais grossa do que ela realmente é. Então talvez nem seja necessário aumentar a espessura, porque ela já vai parecer ser maior, mesmo sem a gente aumentar. Que esse é um dos erros muito comuns. A pessoa pega uma sobrancelha igual a sua, que já tem uma quantidade boa de pelo, ao invés dela só preencher as falhas e dar essa sensação, ela vai lá e engrossa. E assim, o que eu mais gostei do seu trabalho é que é diferente dos outros, como eu vi nos seus primeiros vídeos, eles são cruzados, né? Não é aquela coisa que vai todo retinho e ele vem inteiro. Dá pra ver que foi feito, como se fosse várias listrinhas. E na mesma sequência aí dá pra ver. Fica muito visível, né? Assim, artificial. E o seu não, o seu cruza, né? Aí fica bem mais natural. Eu literalmente tento copiar o seu pelinho quando eu tô desenhando. É tanto que você não vê duas sobrancelhas iguais. É muito. Você até vê sobrancelha uma parecida com a outra, mas igual mesmo, você não é um molde, né? Virar um pouquinho. Isso. A partir do momento que eu desenho o primeiro lado, eu tenho como se fosse um molde, onde eu vou copiar a segunda e rechecar as medidas. Sempre lembrando da regrinha de que a cauda não pode ficar mais baixa que a base, senão a sobrancelha dela vai ficar caída. Sempre usando os 3 apoios até na hora de limpar os pelinhos. Se você puxar só de um lado, o que acontece? Na hora de puxar o pelinho dela, pode repuxar ao invés dele sair de uma vez. Então você fica machucando o seu cliente à toa. Então a mesma pegada que você vai usar para tirar o pelinho é a mesma pegada que você vai usar também na hora que você estiver fazendo fios com dermógrafo. Que são os 3 apoios. 2, 3. Sempre tentando literalmente copiar os pelinhos dela. Eu vejo o sentido que o pelinho dela tá indo e eu vou tentar desenhar os meus fiozinhos no mesmo sentido do pelo dela. Dessa forma, os fios que eu desenho, que eu faço, literalmente se misturam com os dela. Então
Então não fica dando aquela sensação de que o pelinho dela está em um sentido e o meu trabalho está em outro. A forma que eu desenho os fios é a mesma forma que eu trabalho com dermógrafo. Pode abrir um pouquinho. Por que eu faço isso? Se você desenha um fio só riscando ou rabiscando, pode ser que na hora que você vai vir com o dermógrafo, você não vai conseguir passar exatamente por cima desse fio. Então todo fio que eu desenho, automaticamente é um fio que eu conseguiria fazer com o dermógrafo. Então você tá lá rabiscando a pele de qualquer jeito, é bem provável que depois você vai conseguir passar exatamente por cima do mesmo lugar. Priscila tocou no assunto que foi bem legal, sobre engrossar a sobrancelha dela. Vocês vão perceber que eu não engrossei nada, eu tô literalmente trabalhando dentro dos pelinhos dela. E vocês vão ver o tanto que parece que a sobrancelha dela tá bem mais encorpada ou mesmo mais grossa. Então imagina se eu tivesse tentado engrossar a sobrancelha dela, o tanto que assim, ia modificar. Provavelmente até dar um choque nela, amigo, parente. Que é o que a gente mais vê hoje em dia, né? A pessoa chega às vezes até feliz em casa. Mas aí o namorado, o marido fala, o que você fez na cara? Tudo lagarta. Vai dormir no sofá, tá de castigo. Dei uma arqueadinha, a gente alongou um pouquinho e corrigiu a falhinha que tinha no início, basicamente. Para você conseguir ter domínio dessa técnica, você vai precisar desenvolver algumas habilidades. Primeiro, uma visão clara de visagismo, para criar um design harmônico e personalizado para cada cliente. Segundo, aprender a criar um arranjo de fios que simule pelos, para o seu trabalho literalmente casar com o pelinho da cliente. Terceiro, usar o tipo correto de lápis e saber como apontar ele corretamente. Quarto, saber o posicionamento correto e como você tem que estar em relação à cliente. E 5, e não menos importante, saber a hora correta de aplicar o anestésico, porque se você errar aqui, você pode simplesmente perder toda a sua marcação. Com isso, você tem os pilares para construir um projeto harmônico. Agora vamos para a segunda parte, que é a escolha da cor, a tão temida colorimetria. Na escolha da cor, eu quero quebrar alguns mitos que por muito tempo eu acreditei. Um desses mitos é usar o fototipo da cliente como base para escolher a cor. É muito comum, quando é ensinada a colorimetria, você aprender sobre os 6 fototipos de pele, que em cima de cada fototipo vai uma cor específica de pigmento. Esse pigmento vai se misturar com a pele da cliente e vai alterar a cor. Na teoria, se a cliente tem um fototipo 6, por exemplo, e for negra, a pele é fria, então o pigmento vai puxar para o azul. A cliente com fototipo 1, clara, vai puxar para o vermelho. Agora o que eu vou te mostrar é a realidade do porquê o pigmento desbota para o vermelho e para o azul nessas peles. Primeiro, não existe mistura da melanina da cliente com o pigmento. O que acontece é uma reação do organismo, onde o organismo tenta expulsar esse pigmento e ele tem uma degradação por ser um corpo estranho. Imagina que o seu organismo tem uns bichinhos chamados macrófagos. Esses bichinhos são tipo Pac-Man. Eles têm como objetivo comer esse corpo estranho e expulsar ele do seu organismo. O marrom ou o castanho, que é as cores que a gente utiliza muito na micropigmentação, ele é formado por basicamente 3 cores: azul, vermelho e amarelo. E cada uma dessas cores tem um peso molecular diferente. Então essas cores têm um tempo de duração diferente na pele. Por exemplo, o azul dessas cores é o que tem o maior peso molecular. É como se ele fosse um bloco de concreto, então quando o seu corpo tenta ir lá expulsar ele, ele tem muita dificuldade. Por isso, dessas 3 cores, ele é o último a sair e por esse motivo que vemos tantas sobrancelhas azul. O vermelho dessas 3 cores, ele é como se fosse um intermediário, ele é um meio termo, ele é um tijolo grande. Então o nosso organismo consegue expulsar ele com um pouco mais de facilidade. E por último temos o amarelo, que seria o proporcional ao cascalho. E ele tem o menor peso molecular dos 3, por isso que você não vê por aí sobrancelhas amarelas.
Agora eu quero que você olhe para toda cor de pigmento com outros olhos. Quando você vê um castanho escuro, por exemplo, você vai ver ele como um pigmento que tem as 3 cores, azul, vermelho e amarelo, porém com mais azul na sua composição. Quando você olhar para um castanho com fundo avermelhado, você sabe que esse castanho tem as 3 cores, porém com muito mais do vermelho. E quando você olhar para o castanho claro, você vai ver nitidamente que ele puxa para o amarelo. Agora eu vou te explicar o porquê a sobrancelha fototipo 6 puxa para o azul. A pele negra, por ser escura, não gera tanto contraste entre um fio e outro. E os pelos da cliente também são escuros. Então, nesse fototipo, tendemos a usar tons puxados para o castanho escuro. Ou seja, tons que na sua composição tem muito azul. Por isso, na degradação, o corpo expulsa o vermelho e o amarelo e o que sobra ali é o azul. Ou seja, fica azulada não pelo fototipo da cliente, mas pela composição do pigmento que foi aplicada na pele. Vamos para o fototipo 1, a cliente com pele clara. Por que nesse fototipo tende muito a puxar para o vermelho? Essa cliente, por ser muito claro, o profissional tem medo de usar tons escuros. Ele tende a colocar cores marrons bem puxadas para o vermelho. Como a proporção desse pigmento tem maior parte o vermelho, após a degradação, o corpo expulsa a pequena quantidade que tem do azul e do amarelo e o que sobra ali é apenas o vermelho. Então aqui fica claro que você não precisa perder horas estudando fototipo, estrela de Oswald e todas essas coisas que você vê por aí. E sabendo disso, você vai ter que ter alguns cuidados ao criar a cor para sua cliente. Você precisa aprender a como chegar na mistura ideal para cada tipo de pele e pelo. Porque se ficar clara demais, você vai acabar fazendo muitas passadas para tentar fixar, o que vai quebrar o fio fazendo com que ele esfume. Em contrapartida, se ficar muito escura, pode deixar a sobrancelha da sua cliente acinzentada ou azulada. Por isso que eu criei um fio teste. Ele vai me dizer se eu escolhi a cor ideal para minha cliente. Aplicando esse método com apenas 3 pigmentos, a Tayane atendeu uma cliente de fototipo 1 e chegou nesse resultado. Com esses mesmos pigmentos, mas em proporções diferentes, a Babi conseguiu esse resultado com a cliente de fototipo 6. O terceiro passo é a aplicação da técnica. Aqui você precisa se atentar a alguns detalhes para fazer fios finos e delicados. Você precisa entender a importância de alguns pilares para conseguir chegar nessa técnica. Primeiro, posicionamento, precisão e saturação. Posicionamento é como você se posiciona para fazer os fios na sobrancelha da sua cliente. Por exemplo, se você ficar em pé ou de frente para a cliente, você vai ter muita dificuldade em acertar o sentido do fio e não vai conseguir fazer fios curvados e ainda corre o risco de fazer fios compridos demais passando da marcação. O posicionamento correto vai te ajudar a ter uma boa precisão. Já a precisão é a habilidade que vai fazer com que você consiga passar exatamente por cima do mesmo fio sem engrossar ou quebrar ele. Essa habilidade também vai ser responsável por você não lesionar demais a pele, porque isso pode fazer seus fios virarem sombra. Com posicionamento e precisão correta, você consegue fazer uma boa saturação, que é ter o fio bem pigmentado e ainda assim fino e delicado. Com uma passada bem feita, você consegue ter uma ótima fixação com pouca lesão, deixando um acabamento leve. Ou seja, saturação é a quantidade de pigmento que você deixa no fiozinho sem quebrar ele. Um procedimento bem feito é como se fosse as engrenagens de um relógio. Não adianta uma parte funcionar muito bem se a engrenagem estiver faltando. O relógio não vai funcionar. Da mesma forma, sua fio a fio. Para ela funcionar bem, você precisa ter clareza e domínio de cada uma dessas engrenagens que eu te mostrei aqui. Até aqui eu te ensinei os erros que você não pode cometer no seu trabalho e a melhor forma de você evoluir a sua técnica e, como consequência, faturar alto com a micropigmentação. Na aula passada eu recebi várias mensagens de pessoas me perguntando sobre Profissão Micropigmentador, que é o meu curso online com o meu acompanhamento pessoal, onde eu pego na sua mão e te mostro passo a passo para dominar cada uma dessas técnicas que eu te mostrei aqui. Nesse curso eu vou te ensinar 7 anos de experiência e técnica em 4 semanas.
Não só isso, lá eu te ensino todas as habilidades necessárias para fazer uma fio a fio personalizada para cada cliente. Te mostro o momento certo de aplicar o anestésico sem perder a sua marcação. Te ensino também a colorimetria de uma forma descomplicada e mostro a proporção ideal de pigmento para cada tom de pele e pelo usando apenas essas 3 cores que você aprendeu aqui. Eu mostro passo a passo para fazer fios finos e delicados, sejam eles com dermógrafo ou com tebori. O maior diferencial desse curso, sem dúvidas, é o acompanhamento que você vai ter. Você vai ter todo o suporte e contato direto comigo e com a minha esposa, um especialista em dermógrafo e a outra em tebori. E esse suporte ele é vitalício, você nunca mais vai deixar de ser meu aluno. Lá também eu te mostro todo o passo a passo para conquistar clientes pela internet, que foi uma das grandes chaves que virou no meu negócio. Eu criei o Profissão Micropigmentador para você não passar por todas as dificuldades que eu passei. Nesse Masterclass, com o tempo que eu tenho, seria impossível eu te passar tudo que eu te mostro lá, porque nele eu ensino detalhadamente o passo a passo de cada uma dessas etapas que eu te apresentei aqui. Já tem algumas pessoas me perguntando sobre a próxima turma do Profissão Micropigmentador e na próxima aula eu posso falar um pouco mais disso, mas agora eu quero que você coloque toda a sua atenção no que eu acabei de te ensinar. E a próxima aula vai ser simplesmente incrível, porque eu vou responder as principais dúvidas que vocês tiveram até aqui. E se você ficou com alguma dúvida, mas ainda não me falou, deixa nos comentários na comunidade, que eu vou responder as principais na próxima aula. E se você ainda não me segue nas redes sociais, já aproveita para seguir. Aqui embaixo está o link do meu Instagram, Facebook e YouTube. E antes de encerrar essa aula, eu quero fazer um desafio com vocês. Suas clientes e as pessoas que te acompanham precisam saber que você está aqui estudando. Então pega o seu celular aí, abre o seu story no Instagram, tira uma foto da sua aula, do seu resumo e marca @MarceloAlvesMicro, que eu vou repostar cada uma de vocês que me marcarem. Tá bom? Um grande abraço e até sexta-feira às 9 horas.